No programa de hoje, vamos conversar com o Gabriel Medeiros. Ele é atualmente subsecretário de Juventude na Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no Rio Grande do Norte e também dos Direitos Humanos no Rio Grande do Norte, como falei, e também ele é advogado e mestrando em Direito na UFRN. Ele coordena também, o Gabriel Medeiros, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Juventude da Fundação Perseu Abramo e é membro do Grupo de Trabalho de Transição de Juventude do Governo Federal. Nós vamos falar principalmente no programa de hoje sobre a equipe de transição do atual governo federal, da qual agora o Gabriel é o novo integrante nessa área de juventude. Seja bem-vindo, Gabriel, ao nosso programa Espaço Cidadão. Olá, obrigado, Robson, obrigado pelo convite. Um abraço a todos que agora acompanham o programa. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio nossa entrevista, Gabriel, pedindo que você compartilhe um pouco conosco, né, sobre qual é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo do tempo junto à Fundação Perseu Abramo e, de modo geral, né, ligado às questões da juventude. Bom, Robson, essa pergunta é excelente. A Fundação, ela tem conduzido desde o início do governo Bolsonaro, né, em especial desde 2019, um processo de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas a nível federal. A intenção era manter vivo o debate das políticas públicas no PT e nos parceiros, né, no grupo do Campo Democrático Popular, mesmo sob uma gestão do governo federal como seria do Jair Bolsonaro, que nós sabíamos que desmontaria diversas das políticas conquistadas pelo povo brasileiro e implementadas nos governos sob a direção do PT, né? Durante esse processo, né, do governo Bolsonaro, os núcleos de acompanhamento de políticas públicas funcionaram, portanto, mantendo esse debate sobre as políticas públicas e sempre atentos, né, monitorando mesmo o que estava sendo feito a nível federal. O núcleo de acompanhamento de políticas públicas de juventude atuou nesse sentido durante esses anos, ficou sempre atento, né, monitorando junto às bancadas federais quais eram os debates que estavam sendo traçados nesse tema em Brasília, e também esquadrinhando, né, rascunhando possibilidades de programas e novas medidas que pudessem ser tomadas uma vez que as forças democráticas populares, né, conseguissem voltar à condução do governo federal. Feito isso, agora em 2018, com a vitória do presidente Lula, esse núcleo fornece, portanto, à transição e ao próximo governo, para além de um balanço do que foram esses anos, rascunhos, né, propostas de iniciativas que podem e devem ser tomadas pelo governo que se inicia em 2023. E aí eu gostaria que você pudesse falar para quem nos acompanha, né, de uma maneira geral, quais são as principais pautas, reivindicações, problemas enfrentados pela juventude no Brasil inteiro, né, que sem dúvida serão um tema a ser discutido nessa comissão de transição no governo federal, da qual você passou a integrar. Bom, Robson, primeiro, se a gente passa para enxergar o nível de violações e a variedade de violações de direitos da juventude, a gente identifica que a juventude é um sujeito no Brasil que merece uma atenção especial. É um sujeito que tem, em diversos aspectos, os seus direitos violados repetidas e reiteradas vezes e com uma gravidade enorme, né? Por isso, o direito, aquele mais básico, é mais violado nessa parte da população, né? A juventude, em especial a juventude negra, é a maior vítima de homicídios no país. Portanto, se eu pudesse elencar um primeiro problema, né, a ser encarado, é o do genocídio da juventude negra, né? Os níveis de assassinatos de jovens negros no Brasil são alarmantes há muito tempo e já tivemos iniciativas como Juventude Viva que tentaram atacar esse problema e certamente será uma das questões fundamentais a serem enfrentadas pelo próximo governo. Em segundo lugar, eu diria a questão do trabalho, né? Todas essas questões eu elenco aqui por fins meramente de categoria, né? De categorizar, mas são todos interligados, né? O segundo problema, o do trabalho, ele certamente está hoje afligindo a juventude. Todos os jovens que estão aqui comigo acho que devem se identificar com esse problema, né? Os postos de trabalho reservados à juventude são postos altamente precarizados, sem garantia de direitos, com alta rotatividade, com baixos salários. Isso quando há postos de trabalho, né? Portanto, um campo de ação fundamental vai ser
o da garantia do trabalho digno para a juventude brasileira. Em terceiro lugar, eu acrescentaria aí, antes do terceiro lugar, diga. a oportunidade de poder estudar, não é? Porque uma boa parte da juventude precisa de ter condições para se manter e poder, a partir de vencer essa necessidade básica, conseguir estudar. E estudando, manter a esperança. Tudo bem, terminei o ensino médio, eu vou fazer o quê? Se vou para uma área profissionalizante, ou se vou para uma universidade, terminei a área profissionalizante ou universidade. E aí eu vou fazer o quê? Né? Porque mexe exatamente, diretamente com a esperança da juventude, né? Perfeito, Robson, perfeito. O terceiro elemento que eu elencaria, perdão, seria exatamente o da educação. Nós tivemos, durante anos no país, um boom de investimentos em educação fenomenal. Eu acho que esse governo precisa retomar esses investimentos, porque investir em educação significa majoritariamente investir na juventude e na esperança da juventude, como você bem colocou, né? E isso, lógico, associado ao problema número dois, a questão número dois que eu elenquei aqui, que é essa entrada, essa inserção no mercado de trabalho, né? Temos que pensar a qualificação, a garantia do direito à educação, e pensar também associado a isso, né, esse trânsito da educação para o mundo do trabalho, se bem que muitas vezes ela acontece de forma concomitante, né? Isso também é uma questão a ser enfrentada, né? Quantos jovens nós temos que estudam e trabalham, né? Tanto pela necessidade quanto pelo perfil, né? Que gosta, que tem esse chamado do mercado de trabalho, não só por necessidade, mas também pelo desenvolvimento de suas habilidades. Então, são logo inseridos no mercado de trabalho enquanto estão fazendo seu curso superior, por exemplo, ou estão fazendo sua pós-graduação. Portanto, como lidar com essa realidade juvenil em primeiro lugar, muita vitimação, né? Portanto, o problema da violência como um primeiro a ser elencado. Em segundo lugar, do trabalho, das oportunidades, do tipo de oportunidade, da qualidade desse trabalho que está sendo ofertado à juventude. E o da educação, acho que esses são os três eixos fundamentais de atuação no próximo governo. Sem dúvida. E essa discussão, ela tem um alinhamento, digamos assim, com todo o país, ou existe alguma diferença importante que mereça ser mencionada quando a gente vai para as diferentes regiões, do nosso país? Eu acho, Robson, assim, a gente vive um país de dimensões continentais, né? Então, todos esses aspectos vão encontrar diferentes nuances nos territórios, né? É certo que o genocídio da juventude negra acontece de forma, com intensidades diferentes no Estado, né? As questões da violência, elas se expressam, por vezes mais intensa, por vezes menos intensa, mas o traço do racismo, ele é generalizado na sociedade brasileira e em todo o território nacional nesse aspecto. A questão da educação, nós temos mais ofertas, né, mais postos, mais ofertas mesmo de espaços para acesso e mais oportunidades de acesso à educação em determinados estados, né? Do mesmo jeito, no mundo do trabalho, né? O mercado de trabalho está mais aquecido em determinados estados e oferecendo mais postos em determinados estados do que em outros. Acho que isso, a compreensão da dimensão do país, ela tem que ser, né, numa administração federal, considerada, ao se analisar qualquer um desses problemas. Mas certamente esses três fundamentais, eles afetam a vida da juventude, desde a juventude ribeirinha, a juventude urbana, a juventude nordestina, a juventude do sul do Brasil. Acho que esses problemas, essas questões, a gente poderia dizer que beiram a universalidade da realidade da juventude, né? Ou pelo menos a realidade dos estados brasileiros. Acho que isso a gente vai ter que pensar, né, considerar. Mas para além das diversidades regionais, territoriais, é fundamental encarar a pluralidade das juventudes no mesmo território, né, ou no Sem mesmo dúvida. estado, né? Eu acho que isso é fundamental também, né? O primeiro problema, ele está muito nítido, ele é um problema que afeta muito mais a juventude negra, né? A vitimação dos jovens, ela se dá dos jovens negros, né? São jovens negros moradores das periferias brasileiras que são majoritariamente assassinados nesse país, né? São vítimas de homicídios nesse país. Então, acho que isso é uma questão fundamental. O debate da educação, por exemplo, a evasão escolar, ela se dá muito para um jovem trans, estudante no ensino médio, né? Ele tem muito mais chance de evadir se não encontrar na escola mecanismos de acolhimento da sua vivência para que possa permanecer e seguir estudando, né? Enfim, acho que em todos os aspectos, todos esses três problemas, nós vamos encontrar nuances diversas relacionadas com a pluralidade da existência juvenil num país como o Brasil e numa sociedade como a que nós temos, né? Gabriel Medeiros, você integra essa equipe de transição nacional da juventude no governo federal, no próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E nós sabemos que, por mais que haja conhecimento do que fazer, por mais que haja boa vontade, e em grande parte no país inteiro se percebe um imenso voluntariado nessas questões ligadas à juventude, ainda assim nós sabemos que há necessidade de financiamento para a implementação de políticas públicas, e isso vem de um orçamento. Nós estamos observando no momento uma grande disputa, onde entre aspas, Deus mercado parece se achar mais no direito de ter uma fatia bem maior, né? Isso a gente se refere ao 1% bilionário mais rico do país, né? Que não quer abrir mão e fica esperneando em detrimento da pobreza gigantesca da população. Então, num tema que também é tão importante quanto a gente já observa essa dificuldade, né, de se conseguir alocar recursos, né, se fala em teto de gasto, mas se esquece do piso da fome, do piso da educação e de tantas outras coisas. Né? E nada disso, desses projetos que você falou, né, pode ser implementado sem esse financiamento. E eu pergunto, diante de tantas disputas, de tantas áreas de governo, é possível acreditar, tem alguma esperança, alguma luz, né, para que se tenha uma possibilidade de conseguir implementar políticas públicas nessa área? Sim, Robson, sem dúvida. Nós já mostramos que sabemos fazer, né? Acho que isso é fundamental. O governo do presidente Lula, ele vem para, de novo, inverter a ordem de prioridades do Estado brasileiro. E ele tem a capacidade, esse grupo que volta a dirigir o país, tem a capacidade de fazer de levantar essa bandeira, porque já mostrou que consegue, né? Nós já tivemos grandes programas direcionados à juventude que demandavam uma grande fatia do recurso, né? O ProJovem, o ProUni, o FIES, os investimentos nas universidades federais como o Reúne, né? O Juventude Viva, acho que são todos programas e iniciativas que tiveram aporte de recursos federais, o Estação Juventude, são programas que tiveram aporte de recursos federais e que precisam ser recuperados, né? E acho que, para além de recuperados, revitalizados, né, repensados, atualizados, reestruturados, a existência deles, a mera existência deles, prova que é possível ter recursos destinados à juventude brasileira. E eu acho que é esse trunfo que nós temos para o início desse próximo governo, defender que é possível ter recursos para resolver, para enfrentar os problemas que afligem a vida da nossa juventude, e isso o presidente Lula já demonstrou que compreende, entende e incorpora na sua prática como governante. Você capta essa mesma esperança dos colegas do país inteiro que atuam nessa área de políticas públicas para a juventude? Certamente, certamente. Acho que nós temos alguns órgãos, né, algumas instâncias de conversa coletiva. Temos o Fórum de Gestores de Juventude do Nordeste, nós temos o Fórum de Gestores de Juventude estaduais do Brasil inteiro, e em todo canto há esperança, certamente, de que esse próximo governo venha direcionar mais recursos, repasse de recursos, porque vários programas na gestão da governança da política, eles ficam da execução na ponta para os estados e municípios, em especial para os municípios, inclusive, mas o governo federal é muito indutor de políticos, né? Financiador de políticos. Então, se esse primeiro elo da governança da política pública não induz, não financia, não repassa recursos, toda a cadeia fica prejudicada, e certamente é uma expectativa muito grande de que, com o presidente Lula, o Estado, o governo federal, volte a ter esse papel, né? Indutor, garantidor de direitos a partir do financiamento, né, e da construção de políticas de porte nacional. Gabriel, e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o trabalho que você desempenha atualmente na Secretaria de Juventude, Igualdade Racial, e das Mulheres, no estado do Rio Grande do Norte. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho que é desenvolvido, né, e que experiência você pretende levar deste trabalho. Quem sabe, se você for desempenhar algum papel importante junto ao governo federal, né, por estar nessa equipe de transição, né, vocês possam implementar nacionalmente. Bom, Robson, acho que aqui a gente tem feito algumas experiências muito interessantes, né? Aqui a gente tem esse quadro de problemas, né, de dificuldades que a gente colocou a nível federal, a nível nacional, nós vivemos ele naturalmente aqui no governo do estado, né? A partir de uma intervenção dessa compreensão, né, nós conseguimos talvez imprimir, forçar, né, ou discutir com a segurança pública um modelo diferente de segurança pública, que conseguisse conter ou se preocupar com os homicídios, minimamente se preocupar com os homicídios da juventude negra, e tivemos uma redução de quase 30% desses índices no ano passado comparado aos anteriores, comparado especialmente ao 2017, que foi um ano mais alto de homicídio de jovens aqui no Rio Grande do Norte, né?
Para além disso, no campo da educação, aqui o governo da professora Fátima está colocando, né, em prática o plano de construção dos institutos estaduais de educação, ciência e tecnologia, a espelho dos institutos federais, e certamente vai ser uma medida que tem muita participação nossa, né, como gestor de juventude, integramos o grupo de trabalho que conduz essa política, que certamente vai fazer diferença no acesso, na garantia do direito à educação para esses jovens, né. Além disso, programas de assistência estudantil temos conduzido aqui de uma forma interessante, com uma grande colaboração também com a área da educação do governo do estado, né. Tanto o programa de apoio às casas do estudante, quanto o programa de concessão de bolsas para estudantes do ensino médio em vulnerabilidade social, são iniciativas nesse sentido. No campo da participação popular, construímos aqui na Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos a maior conferência de juventude da história do Rio Grande do Norte, com a participação de mais de 4.500 jovens nos territórios do estado, que teve seu encerramento aqui em Natal e que apresentou como resultado, né, no seu relatório, uma proposta de Plano Estadual de Juventude que nós esperamos até o final do ano concluir e entregar à governadora. Então, uma série de iniciativas, somada à conferência, temos o Conselho Estadual de Juventude, que foi instituído nesse governo, que tem se reunido religiosamente desde então, e são iniciativas, são ações que demonstram que o Estatuto da Juventude, né, que institui, que estabelece os direitos da juventude, não pode ser letra morta, né? Nós temos que pegá-lo, abri-lo com todas as áreas do governo e pensar ações estratégicas para a viabilização dos direitos lá previstos, né? Acho que esse tem sido o papel que nós temos tentado exercer aqui com esse caráter binário, esse caráter duplo de órgão de juventude, tanto executor de políticas de juventude, quanto de articulador de políticas de juventude a serem executadas por outros órgãos da gestão. Acho que com essa capacidade governativa, nós esperamos também que o governo federal, essa capacidade governativa, que a gente espera que o governo federal também incorpore, né? Um órgão de juventude forte, com capacidades executoras e articuladoras para viabilizar da melhor forma possível, ao máximo do potencial, as políticas que o governo federal pode trazer para a juventude brasileira. Gabriel Medeiros vai sair do governo do Rio Grande do Norte para o governo federal? Não, aí é outra conversa. Aí acho que tem um trabalho a conduzir aqui e uma satisfação muito grande também de fazer parte do governo da professora Fátima, que vem quebrando paradigmas, assim, né? E eu acho que tem outra experiência interessante, viu, Robson? Assim como o governo federal, o governo Fátima pegou o Estado num estágio, né, de total descontrole e de total desestruturação, né? Todos esses problemas, essas questões que a transição está enfrentando agora, de repensar orçamentos, né, de tentar superar as limitações orçamentárias impostas por um governo anterior, completamente descompromissado com os interesses do povo. O governo Fátima também enfrentou em 2018 para 2019 e acho que pode servir de modelo para esse desafio que o governo federal tem enfrentado, né? Sem dúvida, né? Depois de ter colocado 4 folhas salariais atrasadas em dia, agora o Estado recuperou capacidade de investimento, aí nessa parceria, pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, uma proximidade muito forte de partido e de relação política e pessoal, e agora institucional, com o presidente da República e o governador do Estado do Rio Grande do Norte, governadora Fátima e presidente Lula, tenho certeza que há de se pensar, ou pelo menos sonhar, né, com a possibilidade de canteiros de obras e realizações no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Certamente. Gabriel Medeiros, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Tomara que estejamos mais vezes aí conversando sobre a vida da juventude brasileira. Obrigado.